Fala galera, estou fazendo esse vídeo para a gente corrigir as questões do Aristóteles. Bom, de novo vou deixar as perguntas na descrição para vocês irem lendo comigo. Então vamos lá, primeira questão. Aristóteles sugere as 4 causas para a existência das coisas. Assinale a alternativa que refere-se à causa eficiente. Então lembrando, causa material, de que a coisa é feita, qual matéria. Causa formal, a forma que a coisa é feita. Eficiente é quem fez, certo? O cara que fez, que tem a técnica de construir, enfim. E a causa final é para qual finalidade. A correta, então, é a alternativa C. A causa eficiente indica o que dá origem à coisa, né? Ou seja, quem fez. Certo, a 2. Examine o seguinte raciocínio. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Os 2 primeiros enunciados são as premissas e o último enunciado é a conclusão. Os fatos apresentados, o fato de que todos os homens são mortais e o fato de que Sócrates é homem, servem de evidência para a conclusão. São eles que sustentam a conclusão. Não se está discutindo as ideias de Sócrates e sua condição de homem. Estudar o argumento, examinando se é válido ou inválido, é tarefa da, estava fácil, né? Alternativa D, da lógica. 3. O Deus aristotélico é o ente absolutamente suficiente, e por isso mesmo é o ente máximo. Mas, diferentemente do Deus cristão, ele não é o Criador. O Deus de Aristóteles está separado e consiste em pura teoria, em pensamento do pensamento ou visão da visão. Qual expressão abaixo define Deus segundo Aristóteles? Porque o Deus para Aristóteles é a essência do mundo, né? É a essência do mundo, é a causa primeira, a causa que causou tudo e que não é causada, ou seja, é o primeiro motor imóvel, questão C. Imóvel porque ele está sempre em ato, né? Ele não é causado, então ele está sempre em ato, ele não tem movimento, por isso imóvel, e porque ele é a primeira causa e é a essência, o que seria necessário para o mundo. 4. Elaborando a teoria das 4 causas e a distinção entre ato e potência, Aristóteles busca explicar a realidade do devir e da mudança a que estão submetidas as coisas causadas. Sobre o pensamento aristotélico, analise as informações abaixo. Então, para dizer se é verdadeiro ou falso, né? A primeira afirmação. Isso aqui é. Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato. O ato é o estado de plena realização de uma coisa, a potência é a capacidade que algo tem para assumir uma determinação. Tá certo? Segundo Aristóteles, tudo que acontece tem suas causas. Essas são a explicação ou o porquê de certa coisa ser o que é. Certo, verdadeiro. Terceira, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, são os 4 sentidos que Aristóteles distingue no termo de causa. Também está correto. A quarta, segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, respectivamente, aquilo de que a coisa é feita, causa material, e a forma que ela assume, causa formal. Também está certa. E a última, segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim a que ela se destina. Certo, o agente que atua, quem fez, como a gente já viu na primeira. Então todas estão corretas. A alternativa era D, onde todas são verdadeiras. E aí a última questão é diferente de Platão, que para conhecer usava apenas o método dedutivo, Aristóteles usa o indutivo para formar suas premissas e o dedutivo para trabalhar as premissas em sua lógica, a qual chamava de analítica. Qual a diferença entre o método dedutivo e o indutivo? Então, gente, o método dedutivo é o que vai do geral para o particular. No caso, Platão usava esse porque, para o Platão, as essências estavam na ideia. Então eu tenho a ideia geral do homem e é dessa ideia que eu conheço os homens particulares. Então, dedutivo, do geral para o particular. O método indutivo é o contrário. Ele vai do particular para o geral. Então eu conheço um homem aqui, conheço outro, ou seja, eu conheço os particulares dos homens, para aí eu formar
uma generalização, extrair um conhecimento desses homens particulares que eu estudei. Esse é o método indutivo, certo? Pesquisei um, pesquisei outro, de tanto pesquisar os particulares eu tenho a ideia. Então, essa é, na verdade, né, a diferença entre o método dedutivo e o indutivo. Dedutivo, geral a particular, indutivo, particular para o geral. Era só isso que eu queria aqui nas 5. E eu disse que Aristóteles usa os dois métodos, porque ele usa o método indutivo, né, conhecendo as coisas do mundo, para criar as suas generalidades, e depois ele trabalha as suas generalizações no método dedutivo em sua lógica. Né? Por exemplo, vi um homem, morreu. Vi outro homem, morreu. Tá? De tanto examinar os homens particulares, eu extraio que homens são mortais. Aí eu trabalho, né? O homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Aí eu já parti da ideia geral do homem mortal para o particular Sócrates. Ou seja, eu usei o método dedutivo, por isso que Aristóteles usava os dois. Né? Ele sustentava as suas premissas com o método indutivo e trabalhava as suas premissas em um método dedutivo. Beleza? Qualquer dúvida, se não ficou claro alguma coisa, só mandar mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!